Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer um apanhado geral da doutrina espírita. Como exatamente a gente sai de uma visão macro, olhando para as imensas leis do universo e aterrissa na ética do nosso dia a dia. É exatamente essa jornada que a gente vai fazer agora. Vamos entender o núcleo do espiritismo, que é um tema super rico e, honestamente, estruturado de um jeito muito, mas muito lógico. Vamos ver juntos como essa engrenagem funciona na prática, desde a origem lá atrás até o impacto real na sociedade hoje. Bom, começando direto ao ponto, é muito interessante ver como o espiritismo se apoia numa tríade, né? É ciência, filosofia e religião, tudo ao mesmo tempo, e isso muda tudo. Codificada no século XIX pelo Allan Kardec, essa doutrina não tem absolutamente nada a ver com crença cega. O negócio todo é fundamentado na fé racional, ou seja, zero dogmas intocáveis. O grande objetivo final da história é pura e simplesmente a evolução moral constante, usando a razão para entender a vida. E para organizar as nossas ideias, a gente vai passar bem rápido por 4 pontos. 1. A base do Espiritismo. 2. Os princípios fundamentais. 3. A codificação de Kardec. E, para fechar, o número 4, as práticas e costumes espíritas. Então vamos lá, seção 1. A base do espiritismo e o fundamento da fé racional. O grande lance aqui é lembrar que, na sua essência absoluta, a gente está falando de uma doutrina cristã. Só que a abordagem é bem particular, o foco é 100% na evolução moral. Os textos base usam o amor e a caridade que Jesus ensinou como uma espécie de guia prático para o dia a dia, sabe? Não é sobre depender de rituais ou adoração formal, de jeito nenhum. É sobre construção interna, arregaçar as mangas com a caridade ativa e ter uma fé pautada inteiramente no bom senso. Indo agora para a seção 2, a gente entra nos princípios fundamentais, as leis cósmicas do Espiritismo. Aqui a coisa fica fascinante porque a gente vê as engrenagens rodando juntas. Tudo parte da existência de Deus, entendido não como uma figura humana, mas como a inteligência suprema do universo. Aí entra a imortalidade da alma e, claro, a reencarnação. Porque, pensa bem, uma vida só não daria conta de todo o aprendizado, né? A gente tem também a mediunidade, que é esse intercâmbio entre os planos. E olha só isso, para a época, lá no século XIX, falar de pluralidade dos mundos habitados era muito avançado. A doutrina já dizia com todas as letras que a Terra não é o único lugar com vida nesse universo gigante. É um sistema totalmente interligado e lógico. E o que amarra tudo isso? A rigorosa lei de causa e efeito. É literalmente a regra do a gente colhe o que planta, só que aplicada no detalhe. Trazendo para a nossa realidade, nós somos totalmente responsáveis pelas nossas próprias ações. Cada atitude gera um resultado e a conta sempre chega. Simples assim. É a mais pura autorresponsabilidade definindo não só o hoje, mas o que vem pela frente. Nada, absolutamente nada é por acaso. Tudo é aprendizado. O que nos leva à seção 3, a codificação de Kardec e as 5 obras fundamentais. Pessoal, é sério, pensem disso um segundo. Foram só 11 anos para codificar tudo isso do zero. 11 anos. Começa em 1857 com o Livro dos Espíritos, dando a base de tudo através de perguntas e respostas. 4 aninhos depois, em 1861, vem o Livro dos Médiuns, focado nos fenômenos. Logo depois, em 64, o Evangelho segundo o Espiritismo traz toda a carga moral e ética. No ano seguinte, o Céu e o Inferno vêm para desmistificar aquela ideia de justiça divina e castigo eterno. E aí, para fechar com chave de ouro, em 1868, a Gênese analisa a criação e os ditos milagres sobre uma lente totalmente racional. É uma produção monumental num espaço de tempo curtíssimo. Chegando na nossa última etapa, seção 4, práticas e costumes espíritas. Dando uma olhada lá dentro do centro. Se tem uma coisa que choca quem vem de outras tradições religiosas é a extrema simplicidade de um centro espírita. Não tem ritual nenhum, não tem sacramento, não tem imagem, incenso, roupa especial, nem padre ou pastor, a hierarquia é super horizontal e direta. O foco vai todo para o que realmente movimenta a energia. As palestras para o estudo, as orações, o famoso passe, que funciona basicamente como uma transfusão de energia boa e a água fluidificada. É um ambiente desenhado para ser limpo, simples e incrivelmente funcional. E o motor que faz essa simplicidade institucional rodar se resume a 2 palavras: estudo e caridade. A doutrina bate muito, mas muito nessa tecla. Tem que estudar sem parar para entender a teoria e tem que praticar a caridade, tanto material quanto moral, para viver a teoria. Sem estudo, a gente fica no escuro, né? E sem caridade, vira só um monte de conhecimento acumulado sem utilidade nenhuma. É o pacote indispensável para qualquer espírito evoluir. Tem uma frase muito famosa e poderosa no meio espírita que diz:
O verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço em domar suas más inclinações. Isso resume tudo de um jeito perfeito. O foco não é de ser perfeito de uma hora para outra ou pagar de santo. O negócio é o esforço genuíno. É aquela luta diária, silenciosa que cada um tem com os próprios defeitos, sabe? Tentando superar os obstáculos internos para ser hoje um pouquinho melhor do que ontem. E com tudo isso em mente, a gente fica com aquela velha pulga atrás da orelha para a reflexão final. Sabendo da inabalável lei de causa e efeito e que o volante do nosso destino está inteiramente nas nossas próprias mãos, a pergunta que não quer calar é: como as sementes que nós estamos plantando hoje vão moldar a nossa próxima etapa da existência? É uma provocação que inspira uma reflexão bem profunda sobre a nossa ética, né? Fazer esse apanhado geral da doutrina espírita deixa muito claro que o convite final não é para uma crença passiva, mas para uma evolução moral ativa. Valeu demais por acompanharem a gente em mais essa análise e até a próxima exploração.